Você já ouviu falar da máfia japonesa Yakuza? Você sabe como eles são organizados? Quais são seus códigos de conduta? Como a sociedade japonesa encaram a Yakuza? Nesse vídeo vamos ver tudo sobre a Yakuza. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ative os sininhos das notificações e deixe seu like. A máfia organizada no Japão, a Yakuza, surgiu em meados do período Edo, 1603-1868. Eles eram divididos em dois grupos. Tequia, mascates ou comerciantes que vendiam bens ilícitos, roubados ou de má qualidade para vender em vários festivais. Bakuto, jogadores que se envolviam ou participavam de jogos de azar envolvendo cartas e dados. O nome Yakuza deriva de um jogo que é uma sequência numérica 893. A sequência numérica é considerada o pior tipo de mão em um jogo de baralho japonês, como o Hanafuda. Perceba que tudo está envolvido com jogos, até mesmo as tatuagens que os membros das gangues Yakuza usam se popularizaram por causa dos Bakuto, que tatuavam o corpo todo e exibiam-se durante os jogos de azar e festivais onde eram autorizados. Os Tequia também incentivaram as atividades realizadas pelos membros da Yakuza. Durante os festivais shintoístas, os mascates abriam barracas e contratavam alguns membros como seguranças. Geralmente a gangue gera sua renda por meio de proteção para comerciantes nos bairros das cidades movimentadas. Os Yakuza possuem um código de conduta e são muito organizados como os antigos samurais. Seus membros seguem um código de regras baseados na lealdade e fidelidade. Eles também possuem algumas obrigações, como não esconder dinheiro do grupo, não procurar a polícia e nunca desobedecer a ordem de um superior. Segundo os próprios membros, eles não cometem crimes e realizam atividades legalmente. Apesar de alguns cometerem delitos, muitos realizam investimentos e oferecem proteção para alguns estabelecimentos. Crimes e atividades da Yakuza. Os membros da Yakuza não costumam cometer assassinatos e roubos demasiadamente como os traficantes do Rio de Janeiro e São Paulo e outras regiões. Eles são homens organizados que talvez se encaixem na categoria de políticos e líderes religiosos. Isso porque muitos da família Yakuza vivem no meio da sociedade discretamente e têm uma vida social como qualquer outra pessoa. Eles não são perseguidos pela polícia e nem costumam ser foragidos e têm suas próprias empresas. Muitas famílias do Yakuza têm suas casas em lugares de destaque, mansões cheias de seguranças. Alguns são donos de empresas ou controlam empresas. Nem mesmo armas são comuns entre os membros da máfia organizada. Como eles ganham dinheiro? Das 22 facções, as 3 maiores e mais violentas são Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Nagaya-kai. A primeira tem sede em Kobe e as outras em Tóquio. No Japão, o crime é mais organizado, é corporativo. As quadrilhas têm sede, escritório, site, fanzine e cartão de visitas. Cerca de 60% do dinheiro dos Yakuzas vem de negócios ocultos, como extorsão, agiotagem, prostituição, jogos de azar, pornografia infantil e tráfico de drogas. Os outros 40% do faturamento tem origem em atividades legais, como construção civil, mercado financeiro e setor imobiliário. Em 2006, a polícia de Tóquio mapeou mais de 1.000 empresas de fachada para lavagem de dinheiro da máfia, incluindo agências de emprego, companhias de seguro e até estúdios de cinema. Não é raro ver filmes exaltando virtudes heróicas dos Yakuzas nos cinemas. Tatuagens de membros da máfia. Quando se fala em Yakuza, vem logo à mente as famosas tatuagens, muito peculiares da organização. Os membros são tatuados por meio de uma arte artesanal chamada de irezumi. A prática é tomada como sinal de bravura dos componentes, já que o processo causa muita dor. Na ponta de uma vara de bambu é amarrada uma agulha que faz a aplicação de tinta diretamente na pele. Este processo se destaca por ser doloroso e precisar de muito mais tempo para a finalização. Com o corpo totalmente ou quase na totalidade coberto por tatuagens, os Yakuza ainda possuem esta característica marcante e passam por um processo de anos para que os desenhos sejam finalizados. Em muitos casos, os processos antigos ainda são mantidos, ignorando as práticas tecnológicas do mercado de tatuagens. As tatuagens Yakuza se tornaram a principal marca da tradicional organização criminosa japonesa. As tatuagens Yakuza também possuem significados mais práticos, como designação de clãs, posição hierárquica, grupos, famílias e força representada. Alguns outros desenhos podem representar totens de proteção ou até representar algum estágio da vida de quem a desenhou. Número 1. Dragão. Vistos como
benfeitores e protetores da população, os dragões possuem uma representatividade forte no Japão. Dentro das tatuagens Yakuza, o símbolo representava a força, sabedoria e bravura de quem o ostenta, também com fortes referências à sabedoria e experiência. De acordo com a cor, os dragões ganhavam outros sentidos. O verde, por exemplo, tem ligação com a natureza. Os azuis apresentam gentileza, indulgência e benevolência. Um dos destaques é o dragão dourado, que significam não somente a riqueza, como valores e diversas outras virtudes. Os amarelos são ligados ao companheirismo e amizade. Número 2. Carpa, representando fortuna e ótima sorte. Esta espécie de peixe é absolutamente comum entre as tatuagens Yakuza. Também indica que alguém conseguiu superar momentos complicados, representando a perseverança e a persistência. Uma variação deste símbolo é a carpa vermelha, que representa amor em qualquer modalidade com extrema força. São compreendidas como um forte laço fraterno entre o membro e a Yakuza. As carpas azuis remetem à fertilidade e reprodução. Número 3. Cobra. São considerados símbolos contra doenças e má sorte. Entre diversos significados, também aparecem a encarnação de um poder regenerativo e sinal de boa saúde. Entre os Yakuza, possuem esta finalidade de proteção ao membro e luta contra os imprevistos. Falando sobre o folclore japonês, as cobras também estão associadas aos poderes da natureza, profecias e sabedoria. Costumam ser diretamente ligadas a pensadores e filósofos. Número 4. Tigre. Constantemente presente na cultura japonesa, o tigre apresenta entre as tatuagens Yakuza como um símbolo de proteção. Ele combate doenças, má sorte e a presença de demônios. Representando o outono no folclore do país, este animal é símbolo de controle em relação ao vento, considerado um dos 4 animais elementais. A imagem também está diretamente ligada à força, coragem e persistência. Número 5. Samurai. Representam o caminho do guerreiro, conhecido no país como Código de Bushido. É um estatuto que destaca conceitos vitais, como lealdade, honra, ações apropriadas, coragem, persistência e consistência. Assim como os samurais, os Yakuza também se consideram protetores das tradições milenares japonesas, mesmo que os dois grupos tenham tido problemas ao longo dos séculos 18 e 19. Porém, os clãs já chegaram a atuar juntos, o que fez com que o símbolo dos guerreiros de espada fosse incorporado ao repertório Yakuza. Número 6. Máscaras Oni. São os símbolos dos castigos e dos códigos comportamentais. Na cultura japonesa, Oni é uma criatura justiceira que pune os maldosos. Com pele vermelha ou azul, costumam ser aterrorizantes. Podem causar doenças, insanidade e morte. Famintos por carne humana, estas criaturas são extremamente desagradáveis e espertas. O símbolo está presente nas tatuagens Yakuza, por apresentar o caos entre sociedade e a reencarnação de figuras perversas. Número 7. Crânios. Possuem como principal mensagem o respeito aos antepassados, o destaque ao ciclo da vida e a inevitável chegada da mudança. A morte é um dos temas destacados pelos Yakuza, que o exaltam como parte da vida. Por isso é comum encontrar um crânio entre os desenhos aplicados por quem preencheu todo o corpo, como apontava a tradição da gangue. Número 8. Fênix. A história deste pássaro místico é amplamente conhecida. Consumido pelo fogo, ele consegue o renascimento a partir das próprias cinzas. Dentro das tatuagens Yakuza, a fênix representa o triunfo, a capacidade do renascimento e a presença do fogo. Por isso é extremamente comum entre os japoneses do clã que partem da ideia de renascer dentro da organização. Outro símbolo constantemente utilizado pelos Yakuza é o Full Dog, também conhecido como Leão de Buda. Este símbolo oferece proteção contra o perigo e a maldade. Simbolizando a própria vida em si, aparecem as flores de cerejeira. Este símbolo é muito forte em todo o Japão, pois fala sobre a enfermidade, rapidez e inconstância da existência. Em contrapartida, pessoas com esse tipo de tatuagem sofrem discriminação por conta da associação com a máfia. Alguns parques e piscinas públicas, por exemplo, não permitem visitantes com esse tipo de tatuagem, assim como muitas empresas e repartições públicas deixam de contratar candidatos pela associação com a Yakuza. Punição e estigma. Na Yakuza, a punição para qualquer insubordinação ou falha em tarefas propostas pelos chefes é a amputação de parte dos dedos, especialmente o mindinho. A tradição, aliás, vem da era Meiji, quando se amputava alguém para que ele se tornasse mais dependente de seu superior. Desse modo, quem fosse o alvo da punição não poderia, por exemplo,
brandir a espada com a mesma destreza. Na sociedade japonesa, pessoas sem dedos possuem o estigma da associação com a máfia e sofrem muito preconceito. Por isso, o mercado de próteses dessas partes tem grande proeminência. Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações e comente aí embaixo o que você achou desse vídeo. Para nós é muito importante. Até o próximo vídeo.